Bom dia, turma. Bom dia, professor. Nós somos o grupo 2 da cadeira de comportamento organizacional, ministrada pelo professor Diego Antônio Bittencourt Marconato. O nosso grupo é formado por mim, Frederico Gobspan, pela Gabriele Girardi, pela Jéssica Moraes e pela Márcia Vieira. Nós somos responsáveis pela apresentação do seminário sobre o artigo Strengthening the Concept of Organizational Identity, ou fortalecimento do conceito de identidade organizacional. O artigo foi publicado em 2006 pela Journal of Management Inquiry, uma revista que tem seu H-index avaliado em 55, e ele já foi citado mais de 1.038 vezes. Ele foi escrito pelo professor Dr. David Wasson, atualmente professor da Brigham University, localizado nos Estados Unidos. As áreas de interesse do professor dizem respeito à identidade organizacional e à eficácia organizacional. Além disso, ele já foi citado mais de 30 mil vezes. Bom, turma, o paper ele se trata de uma resposta a uma preocupação crescente que os estudiosos da área vêm notando. O conceito de identidade organizacional está sofrendo uma crise de identidade, no sentido de que, na ausência de um significado central, duradouro e distinto, ele falhou em corresponder à sua própria definição. Isso se torna bastante preocupante, visto que Albert e Wasson, em 1975, introduziram o conceito e a identidade organizacional como um construto bem definido. Nessa perspectiva, foi percebido dentro da literatura sobre a identidade organizacional uma série de estudos que invocam tratamentos inconsistentes das propriedades distintivas do conceito. Por exemplo, em alguns casos, a identidade organizacional é retratada como uma propriedade subjetiva dos observadores, enquanto em outros é descrita como uma propriedade verificável das organizações. Outro exemplo, em alguns estudos, a trata como uma propriedade altamente estável das organizações, enquanto em outros aponta como sendo maleável e rotineira. Antes de dar seguimento, é fundamental conceitualizar, segundo a perspectiva do artigo, o que de fato é identidade organizacional. Nesse sentido, na perspectiva do autor, identidade organizacional são os atributos centrais e duradouros de uma organização, que a distinguem de outras organizações. Na prática, esses atributos C e D, como ele bem coloca, funcionam como referentes de identidade organizacional para os membros de uma organização, quando eles estão agindo ou falando em nome dela. Essa concepção de identidade organizacional, ela se baseia em dois pressupostos básicos que foram extraídos da teoria organizacional e da teoria da identidade, ou seja, as organizações se tornam mais do que apenas coletivos sociais, assumindo poderes e responsabilidades análogas como atores sociais coletivos. As informações desse slide, elas não se encontram no corpo de introdução do artigo. Entretanto, nós como grupo achamos fundamental trazer algumas das principais características do artigo de 1985, bem como alguns apontamentos fundamentais, uma espécie de contextualização. Desde a publicação do trabalho seminal de Albert e Wasson em 1975, houve um crescente interesse pela identidade do nível da organização, por um foco dos eus coletivos, em particular suas implicações para a teoria e para a prática. A descrição inicial sobre a identidade organizacional feita pelos autores em 1985 era composta por três componentes centrais. O primeiro deles, o componente ideativo, equiparou a identidade organizacional às crenças compartilhadas dos membros com relação à questão: quem somos nós como organização? O segundo componente, de definição, propôs um domínio conceitual específico para a identidade organizacional, caracterizado como as características C e D, centrais, distintas e duradouras de uma organização. E, por fim, os componentes fenomenológicos, que postulou que o discurso relacionado à identidade era mais provável de ser observado em conjunto com experiências organizacionais profundas. Pode-se dizer que os autores reconheceram uma série de fatores complicadores que significam que as organizações podem ser caracterizadas por múltiplas identidades e que as reivindicações de identidades são em sua maioria políticas. No entanto, não ficou claro em seu trabalho os critérios para especificar essas reivindicações. O que constitui centralidade, por exemplo? O que está claro é que identidade organizacional tem a ver com significado autorreferencial, isto é, tentativa de uma entidade de se definir, questões como quem somos nós ou o que queremos ser. O objetivo central do artigo é formular um conceito próprio de identidade organizacional, de modo que possa ser distinguido de conceitos erroneamente relacionados, como cultura organizacional e imagem.
Nesse sentido, o autor ele se propõe a apresentar uma versão mais forte de identidade organizacional capaz de passar por 2 testes relacionados de validade de construto. Em primeiro lugar, operacionalmente, visa especificar como os acadêmicos podem distinguir com segurança as reivindicações de identidade organizacionais genuínas. Em segundo lugar, analiticamente, distinguir seu domínio conceitual de conceitos relacionados, especialmente cultura organizacional, imagem e identificação. O principal interesse do autor, entretanto, é promover o maior uso da identidade organizacional em conjunto com outros construtos de estudos organizacionais. Para a construção da definição do termo identidade, precisamos compreender alguns padrões, como o padrão de validade operacional. Este padrão utiliza a definição de central, duradouro e distinto, a sigla por então CED, que será explicada posteriormente. Reivindicação de igualdade organizacional. Refere-se ao domínio conceitual, o que baseia-se na ideia de compreender o significado. Já o discurso de referência e revelação de identidade associado refere-se ao como, quando e porquê. Baseia-se na ideia de compreender a forma e o motivo. É importante também fazermos a distinção da identidade organizacional dos demais conceitos. Esse é um dos objetivos do artigo, distinguir o conceito de identidade de outros conceitos erroneamente relacionados, como cultura organizacional e imagem. Para isso, vamos usar o conceito central, duradouro e distinto em padrão funcional distinto e padrão estrutural central e definido. O padrão de definição funcional são os atributos de uma organização que demonstram repetidamente o seu valor como características organizacionais distintas. Já o ator organizacional, ele é semelhante e, da mesma forma, ele é diferente de todos os outros. Uma citação que resume e exemplifica é a de Hall, Davis e Ward, de 2000. As organizações adquirem uma identidade social da indústria que pertencem, a forma organizacional que usam e por meio de participações em órgão de credenciamento. Ou seja, o seu meio e como se relacionam com ele fazem parte da sua identidade, caracterizando-o. As características negativas amplamente compartilhadas também são outro fato importante. Por exemplo, uma organização pode ser conhecida como altamente burocrática. Essa característica passa a explicar a rotatividade de membros, por exemplo, mas ela não constitui uma explicação da identidade organizacional ou porquê da rotatividade de membros. Dá somente uma hipótese ao fato, mas não explica a identidade, que está ligado ao fato do porquê e como ser ou não burocrática. Continuando a explicação desses conceitos, existem 2 bases para determinar as ações organizacionais apropriadas, conforme a tabela abaixo. A primeira é a ação comparativa e a segunda é a histórica. Dentro da comparativa, devemos fazer a ação X porque é consistente com o que se espera de uma organização. Já na histórica, devemos fazer a organização Y porque é consistente com a história de escolhas estratégicas da organização. A comparativa faz um link com os requisitos da organização, tornando-a legítima e responsável. Já a histórica faz um link com a interface da organização, mostrando a sua identidade, integridade, a teoria da administração envolvida, bem como as suas concepções normativas e de caráter. Após os conceitos expostos, podemos perceber que os argumentos que evocam a integridade têm em comum uma concepção temporal de atuação no personagem, comumente expressa como honrar o passado ou fazer o que é certo para a organização. Outra importante citação que nos ajuda a compreender essas definições é a seguinte: como ponto de ênfase, embora o significado de alguns tipos de referências de identidade, especialmente características e competências organizacionais, sejam inerentemente ambíguo e suscetível à mudança com o tempo, as penalidades para a prática organizacional incoerente e inconsistentes
são tão severas que efetivamente colocam um limite superior no nível de ambiguidade, que pode ser tolerado no discurso organizacional de referência à identidade. Dando seguimento, então, falaremos a respeito do padrão de definição estrutural, em que os atributos organizacionais são considerados os centrais e duradouros. Os componentes centrais são os que mais são capazes de satisfazer o requisito de identidade de um autor e de ser reconhecido pelas partes interessadas. Se uma característica não é considerada central ou duradoura, ela também não será considerada uma distinção para essa organização. As organizações são reconhecidas pelos seus compromissos mais profundos, pelas suas escolhas, aquelas que elas se comprometem a ser ao longo do tempo e através das diferentes circunstâncias. A identidade de uma organização denota o tipo de organização que ela foi até um determinado momento. Os conhecimentos considerados essenciais pelos membros da organização é o que poderia definir o que realmente é essencial para ela. Este artigo é contrário à inferência de que identidade é um subproduto de iniciativas de gerenciamento de imagem. Isso seria apenas esforços realizados para manter uma aparência mais atraente para a organização. O artigo também se refere a um modelo de pesquisa de mapeamento causal para ajudar na visualização dos atributos centrais. No exemplo citado, ele fala a respeito de uma pesquisa realizada com 17 fabricantes escoceses de suéteres de lã, em que foi possível identificar os atributos compartilhados entre eles, como a alta qualidade, o design clássico, a caxemira modelada. Considerando a definição de duradouro, a identidade é formada por elementos que resistem ao tempo. Elas perpetuam intencionalmente as suas características centrais e distintivas, preservando para o amanhã o que as tornou o que são hoje ou quem são hoje. Nesse sentido, os exemplos do fundador desempenham uma relevância. Contudo, o padrão duradouro não se limita às características antigas, já que os compromissos podem se tornar duradouros conforme o grau de importância dos mesmos nas políticas, procedimentos e práticas da organização. Uma maneira de visualizar o padrão estrutural central e duradouro é pensar em termos de um conjunto ordenado hierarquicamente de atributos organizacionais, C e D, paralelamente aos conjuntos de atributos sociais, relacionais e pessoais que constituem a identidade composta de um indivíduo. Nesse sentido, podemos pensar em 3 níveis de identidade embutidos no conhecimento cultural da organização. No nível alto, nós temos as formas sociais adotadas, as categorias sociais, as associações e grupos comparáveis. Nesse sentido, essas são as mais centrais e duradouras. No nível médio, nós temos os laços estabelecidos com organizações e instituições. E no nível mais inferior, nós teremos as práticas, as competências e as características organizacionais distintas, incluindo aqui os atributos dos membros, dos produtos e dos serviços da organização. Os autores buscam postular uma ligação entre os elementos centrais e duradouros e seus marcadores fenomenológicos associados, o que ele chama de quando e porquê do discurso de referência à identidade. Eles citam 3 situações em que a identidade serve de referência para a tomada de decisão. Uma delas diz respeito aos aplicativos de referência de identidade. São situações em que desafios ou oportunidades estratégicas surgem, incluindo transição de um ciclo de vida da organização.
Uma segunda situação diz respeito a ameaças referentes à identidade. É quando surge uma crise de identidade, em que algo ameaça a perda de referência ou a dificuldade de cumprir a missão da organização. Uma terceira situação diz respeito à incongruência relativa à identidade. Existem algumas organizações que, por definição, violam o pré-requisito de identidade coerente para uma autogovernança eficaz. Essa é a característica, por exemplo, de empresas híbridas, como familiares, universidades religiosas, organizações artísticas profissionais. A premissa subjacente a esse tratamento fenomenológico do discurso de referência à identidade organizacional é que muitas vezes o que as organizações afirmam ser quando nada está em jogo não é como elas realmente agem quando tudo está em jogo. Após o padrão de validade operacional e o padrão de validade estrutural vistos até o momento, nós abordaremos o padrão de validade analítica. E o que a diferencia das demais? Significa que ela será testada, analisada como um guia para distinguir a identidade de conceitos relacionados. Por isso, se chama validade analítica. Dessa forma, o autor tentará tratar uma fronteira do que é identidade organizacional e o que não é. E apesar de ter muitas publicações sobre o assunto de identidade organizacional, os leitores ainda pedem ajuda para localizar as fronteiras conceituais entre identidade, cultura e imagem. No caso da cultura organizacional, o autor destaca dois significados diferentes. Os estudiosos que veem o mundo através de lentes culturais tendem a caracterizar as organizações como culturas e a identidade como aspecto autorreferencial da cultura organizacional. No entanto, os autores acreditam que os elementos culturais fazem parte da identidade da organização. Quem nunca ouviu falar frases como a cultura do Facebook ou a cultura do Google? Isso significa que esses elementos culturais funcionam como parte da identidade da organização. Vamos tentar diferenciar agora identidade versus imagem organizacional. Na literatura de identidade, o conceito de imagem geralmente se refere a representações cognitivas compartilhadas ou visões de uma organização. É o mesmo caso da cultura do slide anterior. Os estudiosos que veem o mundo social através de lentes de imagem tendem a caracterizar a identidade organizacional como uma imagem ou conjunto de imagens que respondem quem somos. É comum que estudos examinem a congruência entre as visões de dentro e de fora da organização. No entanto, segundo os autores, identidade não deve ser equiparada à imagem. Um exemplo disso é porque visões discrepantes de outros sobre a imagem organizacional raramente mudam a visão de si mesmo. Assim, nesse tópico, os autores seminais sobre o assunto buscaram fornecer um guia para diferenciar o conceito de identidade, imagem e cultura organizacional. O autor fez um esforço para expandir, esclarecer e, acima de tudo, fortalecer a formulação de um artigo de Albert Rathen de Identidade Organizacional publicado em 1985. E no início desse artigo, o autor mencionou que o conceito de identidade estava passando por uma crise de identidade. E agora, nós vamos finalizar com uma história. O autor usou a crise de identidade da categoria terapêutica para explicar a profunda sensação de desorientação
observada nos soldados alterados pela guerra. Estavam mais do que com saudades de casa, cansados com a batalha. A guerra os tornara estranhos para si próprios, que haviam deixado a fazenda anos atrás ou a sala de aula para lutar pela liberdade. Os mesmos não reconheceram a pessoa que voltou da batalha. Os autores, a partir disso, perceberam respostas irracionais a corte orçamentários aparentemente insignificantes ou reestruturações nas organizações. Assim, quando enquadraram as observações como indicadores de uma ameaça à identidade organizacional, os seus estudos começaram a fazer sentido. Por isso, a identidade organizacional é utilizada mesmo quando outros tantos não servem. Dessa forma, a identidade é indispensável para explicar as reivindicações de identidades múltiplas e conflitantes dentro de organizações. E o modelo proposto serve para construções de modelos, teste de hipóteses e mensurações empíricas. Outra analogia que podemos fazer para tentar entender o que é identidade. Aqui nós temos o João, o Pedro e o casal Eduardo e Mônica. Todos têm sua história de vida, de onde nasceram, como cresceram e como foram se transformando em quem eles são. João decidiu cursar engenharia. Pedro fez administração. E o casal tem uma banda de música. Assim como nossos personagens, a empresa também tem sua história, seu nome, sua data de constituição e suas características. Ela pode ser considerada uma empresa jovem e inovadora ou mais velha e tradicional. A empresa também faz suas escolhas, que vão construindo sua identidade. Por exemplo, quero ofertar alimentos fitness e entregar para todo o Brasil. Ou ser a melhor padaria do meu bairro. Ou quero ser uma empresa inovadora de tecnologia. Além dessas características do posicionamento e das escolhas, existe algo de subjetividade na identidade, como crenças, gostos, valores e ideologias. Tanto o indivíduo como as empresas a possuem. Mudanças internas e externas também influenciam a identidade. Todos esses itens vão construindo quem somos.